Agora chegou o momento da gente fazer esse desenho completo da nossa mentoria por tema, mentoria temática, como o próprio nome diz. Você vai dar ênfase a um tema e não tentar resolver a vida toda de uma pessoa, pelo amor de Deus, certo? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, lembra que quando a gente já estava conversando sobre o nosso cliente ideal, a gente já estava trabalhando sobre qual é o problema que a gente resolve? Perfeito. Aqui a gente já está com a faca e o queijo na mão para realmente determinar cada um desses passos. Então, a mentoria por tema nada mais é de que uma mentoria de aceleração rápida que a gente consegue entregar em 4 semanas e dar uma grande vitória para alguém. Então, a formação de mentores é uma mentoria por tema. O tema é específico: criar, vender, entregar mentorias. Ponto. É isso aqui que a gente trabalha. Tem outras coisas que eu sei que eu posso ensinar? Tem, mas eu coloquei isso como tema e você tomou a decisão de vir aqui resolver este problema. À medida que você vai avançando, você fez a primeira venda, você pode agora ir comigo para uma próxima etapa, que é de fato escalar todo esse processo, esse acompanhamento, essa organização. É sobre isso. Eu não tenho que resolver todos os seus problemas numa mentoria só. Pelo contrário. Então, é só para você entender que à medida que você vai construindo uma empresa e não apenas transformar o seu conhecimento em um produto, você consegue pensando a longo prazo. Porque quando a gente resolve um problema de uma mentoria, a gente cria novos outros problemas. E aí você vai construindo novas metas e novas mentorias. Maravilhoso, né? Agora vamos no passo a passo aqui para você entender? Então é o seguinte, qual que é o objetivo da mentoria temática, tá? Eu estou aqui exatamente lendo, mostrando para você. O objetivo é acelerar os resultados, resolver rápido. Ela é uma mentoria que é em grupo, ok? E como que você vai definir esse tema? Como que a gente tem essa clareza? Lembra? Qual é a pessoa que você pode ajudar? A gente já determinou isso. Quem é essa pessoa que você pode ajudar? Lembra que tem um problema? Agora, a gente sempre vai começar com o problema. Lembra de todos os problemas que você pode resolver? É isso aqui que a gente vai dar a oportunidade de criar uma mentoria por tema para resolver isso. Nossa, Mariana, então se eu tenho mais de um problema para resolver, eu posso criar mais de uma mentoria por tema? Aham, aham. Claro, mas você vai começar com uma mentoria por tema. Mas é claro que você pode ter mais de uma. Perfeito? Gosto muito disso. Então, à medida que você sabe qual é o problema que você pode resolver, é claro que você tem clareza das dores e do desejo dessas pessoas. A partir do momento que você sabe para quem você vai vender, qual é o problema que você vai resolver, está na hora de você elaborar uma meta. O que é uma meta? Muitas pessoas chamam isso também de promessa. E tá tudo bem. Eu gosto de pensar em meta porque fica mais fácil de entender para onde eu estou levando. Mas de fato é uma promessa. Qual é a promessa da sua mentoria? Qual que é a meta? Então aqui, à medida que a gente já sabe para quem eu vou vender e qual é o problema específico que eu vou resolver, consegue perceber que assim a gente consegue construir uma meta muito mais clara? A gente consegue construir uma meta muito mais clara? Sim, conseguimos. Perfeito? Vamos lá. Processo. À medida que eu sei qual é a pessoa, o problema, a meta e o processo, eu vou ter a clareza de passo a passo de como eu posso resolver, ajudar a resolver esse problema. O que vai acontecer aqui? O que você tem que fazer? Não tem muita técnica, não. É basicamente você tem que pensar. Peraí, qual que é o estado inicial que essa pessoa está? Qual que é a meta? Para onde eu vou levar? Qual é o caminho que ela precisa seguir até chegar lá? Você vai literalmente retirar as informações da sua cabeça e colocar no papel. É assim que eu vou levar a pessoa do ponto A ao ponto B. A mesma coisa que eu fiz aqui em relação à formação de mentores. Todo esse passo a passo que a gente está vendo foi esse desenho que eu fiz. Chegar para a pessoa, opa, eu sou profissional liberal, sou muito bom no que eu faço e agora eu quero começar a vender mentorias, eu quero escalar as mentorias. E eu fui entendendo qual que é o passo a passo. Primeiro a gente tem que entender lá do Instagram, tem que entender isso aqui, entender de criar a mentoria, depois o processo de vendas. Assim, a partir do momento que eu fui pensando nisso, eu fui desenvolvendo como é que eu faço e dando maior clareza para que as pessoas possam entender. Certo? Esse é o processo. A partir do momento que você já tem esse processo, você pode dar um nome para sua mentoria. Existem várias possibilidades de nomes para você dar para sua mentoria, diversas mesmos. Porém, contudo, eu gosto, preferência, não quer dizer que tá errado se você não fizer, de pensar o nome
com o resultado final. Pronto, por um simples motivo. O que é fácil de entender é fácil de vender. Então, eu prefiro fazer isso. Não é à toa que eu tenho a formação de mentores. Mentoria 5 dígitos. Mentoria low ticket. Ok? Então, de fato, eu estou pensando no nome que já me diz o resultado final. Então, construa, pensa no seu nome e no resultado final. Pode ser bem literal, tá tudo bem. E eu, por muitos anos, tive uma mentoria chamada Acredita e Faz, porque era muito da vibe que eu estava naquele momento. Agora, a promessa era bem boa, a entrega também. Então, o nome, ele não vai influenciar, obviamente, na venda. Ele pode ajudar, mas não é aquela coisa que vai impedir, nada disso. Então, construa, seja leve aqui em fazer isso. Geralmente, a formação de mentores, geralmente não, geralmente a mentoria temática e a formação de mentores, que é uma temática, a duração é de 4 semanas, porque o objetivo é acelerar. Então, você não tem que ficar passando muito tempo ali com a pessoa, nada disso. Por isso que, quando a gente começa aqui nos encontros ao vivo, eu oriento, eu vou rápido, eu falo, galera, vamos resolver isso já. Porque se você tem um ano para resolver um problema, ou você tem 6 meses, ou desculpa, ou você tem um mês. Quando você tem um mês para resolver isso, você vai rápido. Agora, se você tem um ano para resolver aquele problema, com certeza você vai fazer isso lá no último mês. Então, por isso eu coloco vocês em ação rápido. E a maioria vai, porque dá para fazer. Ok? Agora, como é que você entrega? Como é que a gente faz tudo isso ser possível? O formato. Aqui é a base da estratégia. Então, você vai ter uma base da estratégia. Lembra que eu falei na aula anterior? É necessário que você agora tenha a base da estratégia gravada? Claro que não. Você pode entregar ao vivo, mesmo que seja para um grupo pequeno, para te ajudar a construir. Você vai ser pago para construir sua mentoria. É maravilhoso isso, porque você vai poder gravar depois e ter o feedback, tá? Caso você tenha perdido isso, volta na aula anterior. Importante, crie soluções desconhecidas para problemas conhecidos. O que é isso? Lembra que eu falei aqui no processo do você dar o passo a passo? O que você vai entregar? Então é o seguinte, não adianta você colocar nomes que todo mundo coloca, porque a pessoa pode bater o olho e falar, não, isso aqui é básico, isso aqui eu já sei, isso aqui alguém já me falou, não, isso aqui alguém já me falou isso aqui não funciona. Não, você precisa construir a sua copy desde a criação da sua mentoria. Então, na hora que você for entregando, colocando seus pilares, colocando no papel, crie soluções desconhecidas para problemas conhecidos. Como? Exemplo, eu sempre nos meus programas eu vendo tráfego, ajudar você a construir, criar anúncios e a trazer as pessoas que podem comprar de você. Isso chama tráfego. Todo mundo fala que tem tráfego, em várias mentorias, programa, curso, tá tudo bem. O que eu prefiro falar? Ao invés de vender assim, opa, vou te ensinar tráfego, o que eu falo? Eu vou ajudar você a atrair quem quer e quem pode comprar de você. Ou seja, eu faço uma frase maior para facilitar o seu entendimento e criar desejo. Isso é copy. Então, se você está falando de posicionamento, por exemplo, como que você realmente estabelece uma imagem para a pessoa reconhecer a sua capacidade técnica? Não sei, cria uma frase. Ou, se estiver muito difícil, lembra do exercício da Amazon? Volta no exercício da Amazon. Procure as palavras que você queria colocar e procure lá. Ao invés de ser finanças, planilha de controle. Como é que você pode chamar isso? É como se você estivesse dando uma explicação para facilitar. Certo? Então, é isso que é crie soluções desconhecidas para problemas conhecidos. O curso base, ele tem que ser direto ao ponto. Não adianta você chegar aqui ensinando a teoria. Imagina que eu vou ensinar a teoria. Por qual motivo fazer uma mentoria de 4 semanas é eficiente? Vou te explicar na história. Não precisa. Vai direto ao ponto. A pessoa quer atalho. Vai direto. Faça o mais rápido possível. Ao final de cada aula, exatamente como a gente faz aqui, faz um checklist. O que exatamente você precisa fazer após a cada aula? Eu faço isso. Ao final de cada módulo, você pode juntar todo o checklist e fazer isso. Na verdade, aqui na formação, eu estou colocando, eu aviso para você o que eu estou fazendo e coloco sempre como módulo para facilitar. Pode fazer igual, ok? Não precisa de uma superprodução. Você pode fazer o melhor que você pode hoje. Por exemplo, eu estou gravando aqui, essa bolinha aqui chama Loom, né? Até aparece aqui, mas não tem problema. Faz parte da gravação. Então, isso aqui é o Loom.
Como é que você pode também fazer exatamente com essa ferramenta? Claro que pode. Você pode assinar, ou você pode fazer com o Zoom. Tem aula aqui que eu gravei no Zoom. Algumas aulas eu gravo no Zoom, outras nesse Loom, é o L-O-M. Isso aqui é o Notion também. Mas eu já fiz muitos treinamentos, inclusive a formação anterior estava toda gravada no Zoom e também através do Google Docs. Mas já gravei mentorias e cursos utilizando PowerPoint. Isso aqui ficou uma forma mais organizada para poder fazer. E é tranquilo, tá vendo? Que é fundo branco, aqui a letra preta, não tem grandes produções, para justamente facilitar o seu entendimento. Funciona ou não funciona? Ah, muito bem. Perfeito? Aí, como que é o onboard dos alunos? O onboard, a chegada. Lembra que a gente tem o Me Ajuda a Te Ajudar? Eu recomendo muito que você faça, sim, o formulário, que você veja como funciona, tá aqui para que você possa modelar, tá tudo certinho. Feedback das suas implementações via áudio. Você vai definir a frequência. Você vai definir como vai ser. Então, diga, combine. Você só não pode não combinar e fazer no dia que você achar melhor. Não, deixa combinado. Eu vou entregar o feedback segunda-feira, 5 da tarde. Eu vou entregar o feedback só terça-feira. Não tem problema. O combinado não sai caro. Defina realmente, porque funciona assim. O 4, 4 encontros ao vivo por orientação e feedback. Então, são 4 encontros ao vivo durante 4 semanas, então 1 por semana. E geralmente, como são mentorias que tem mais pessoas, você vai tendo uma conversa, mas não exatamente abrindo o microfone, porque fica muita gente falando e fica muito longo. E a ideia não, de você entregar realmente de forma rápida, direto ao ponto para as pessoas. Ninguém tem tempo para perder. Eu sempre falo isso, que os meus programas, quando eu entrego, não fica a tarde toda, nada disso. Em 1h30, 2 horas no máximo, eu consigo dar todo o retorno para as pessoas. Mas por quê? Porque eu sou ninja? Claro que não. Porque tem uma organização. E ninguém nunca fica sem o feedback. Nunca. Mesmo se eu precisar dar o feedback porque a resposta era mais longa, eu gravo um áudio e entrego. Perfeito? Então, você pede para as pessoas mandarem a pergunta pelo formulário e também pelo chat. Eu sempre entrego pelo Zoom. E você faz uma revisão geral. O que eu faço nesses encontros? A base da estratégia está toda aqui. Perfeito? O que a gente vai conversar nesses encontros? Eu vou ajudar você tendo orientação e feedback. Porque muitas pessoas falam assim, Marina, legal, eu entendi que lá na formação de mentores você ensinou como construir uma mentoria por tema. Eu entendi, foi muito bom, e eu construí essa promessa aqui. Será que tá boa? Aí a gente vai revisar. Ou eu assisti a parte da entrega, mas eu tô com dúvida ainda. Como é realmente que as pessoas podem entrar a todo momento? Como é que eu faço? Então a gente conversa justamente sobre as suas dúvidas. O que está faltando ali para realmente linkar tudo isso? Revisão das copies. Então, geralmente, como eu peço para as pessoas colocarem no formulário, eu leio antes de entrar ao vivo. E eu sei qual que é a dúvida da maior parte das pessoas. E eu pego uma parte de tudo que eu estou falando aqui e trago para o encontro ao vivo. Só que não é um Ctrl+C, Ctrl+V, de forma nenhuma. Quando você explica algo para alguém e essa pessoa não entende, imagina uma conversa. Eu estou conversando com você e eu falo assim, não entendi não o que você falou, você pode repetir? Na hora que você ouve isso e pede uma repetição, você vai contar a mesma coisa, só que de forma diferente. Às vezes você vai contar uma história, às vezes você vai dar um exemplo, às vezes você vai ser mais enxuto, às vezes você vai explicar alguma teoria. Então isso acontece, ou seja, facilita o entendimento. Perfeito? Então, isso que acontece nos encontros ao vivo. A gente tem um grupo da comunidade, então estabeleça regras para funcionar. É muito importante que você estabeleça regras para funcionar. Tá aqui o link para você ver as regras da formação, tá? Depois eu vejo se direitinho se tá clicável. E bônus especiais, né? Você vai poder entregar bônus especiais para complementar toda a experiência. Todos os bônus que tem hoje na formação de mentores foram de todos os grupos, de todos os ciclos que foram formados, e as pessoas estavam me pedindo, Mariana, seria muito bom se tivesse isso aqui. Nossa, legal, eu quero isso. Então eu fico colocando. Então comece com um bônus. À medida que você vai avançando, você vai colocando os demais, ok? É importante também ter o bônus especial para oferta de escassez. Então, eu tenho, né, durante a venda, eu digo, olha,
tem uma oferta especial e essa oferta termina no dia X. Eu digo isso, seja do funil 1, da conversa 1 a 1, seja da conversa de 1 para muitos. Eu digo, você tem a oportunidade de entrar agora com esses bônus, depois os bônus vão ser removidos. Então, você vai poder criando também novos bônus para colocar e tirar com frequência para compor a sua oferta especial. Perfeito? Então, eu já fiz, por exemplo, extensão da formação de mentores. Eu geralmente faço isso, porque à medida que eu vou oferecendo, eu sempre coloco uma data futura para começa, para as reuniões ao vivo. Então, eu coloco sempre uma extensão ali de 4 para 6 semanas, ou de 4 para 5 semanas. Perfeito? E o preço, Marina? Legal o preço. Eu recomendo muito que você comece com esse valor aqui. Entre 500 a 2.000, uma mentoria temática. Pode começar, inclusive, com 997. É o que eu mais recomendo, 997. Para realmente, essa é uma mentoria que ela valeria muito mais que isso. Muito mais que isso. Muito mais que isso. Mas, de fato, você está oferecendo isso para que novas pessoas possam ter proximidade com você e continuar com você. Certo? Então, na hora que você apresentar, você sempre vai apresentar o preço com uma ancoragem. Então, se é 997, você pode falar que é de 2 por 997, faça uma ancoragem do preço, ok? Porque o preço dessa mentoria, ele é mais baixo, mas como eu digo aqui, ó, faz parte da estratégia de vendas ser de fato uma mentoria com valor mais baixo, ok? Agora, como é que você vai tomar a decisão se a primeira vez vai ser cíclica ou por turma? Se você já tem facilidade para gravar o curso base agora, ou se você já tem um curso, imagina, tem muita gente que acontece isso, tá? Chega aqui na formação de mentores e fala assim, Marina, eu tenho um curso que tá lá parado que ninguém compra. E ele é muito bom. Eu posso transformar essa base, esse curso, numa mentoria por tema e ser a base da estratégia? Claro que pode. Claro que você vai fazer algumas adaptações ali, organizar melhor, mas pode. Isso já aconteceu, não foi uma, não. Diversas vezes. Então, se você já tem uma base, estratégia gravada, ou pode fazer isso de forma mais rápida, comece já realmente sendo uma mentoria cíclica, onde novas pessoas podem entrar sempre. Mas caso não, a primeira faz uma turma, já sabendo que você vai organizar a entrega e logo em seguida vai gravar. Pronto, a primeira por turma e todas as demais são cíclicas. Isso que você pode fazer. Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu posso dizer com tranquilidade que funcionou muito bem. Perfeito? Isso aqui é o passo a passo da criação da oferta da mentoria temática. Eu vou deixar abaixo aqui também uma lista de possíveis temas para as reuniões, promessas para reuniões, alguns frames para que você possa fazer as metas da sua mentoria, tanto a mentoria temática quanto a mentoria multitemática. Eu vou deixar aqui nesse módulo, ok? Para que você possa buscar e pensando realmente na criação dessas ofertas, dessas metas. Combinado? Vejo você na próxima aula. Tchau, tchau.